A história de Isaque. A história de Isaque está ligada à história primitiva de Israel. Isaque foi o segundo grande patriarca do povo de Deus. Isaque é filho de Abraão, que foi escolhido por Deus para gerar uma nação. Isaque herdou essa promessa de seu pai. Ele viveu sua vida crendo no que Deus havia dito e com isso foi o pai da nação escolhida. Isaque foi o filho mais novo de Abraão. Seu nascimento foi um milagre da parte de Deus. Sara, a mãe de Isaque, era estéril, não podia engravidar. Além disso, tanto Sara quanto Abraão já eram velhos, e Sara já não tinha mais ciclo menstrual. Tudo cooperava para que Sara não tivesse filhos. No entanto, Deus envia anjos a Abraão e Sara para anunciar a chegada de um filho. Sara ri do que ouve. Então anjos falam que a criança se chamaria Isaque por causa do riso de Sara. Assim, Isaque entra na história do povo de Deus. Ele nasce com a promessa de ser o sucessor de seu pai. Isaque é um personagem único. Ele dá continuidade ao projeto de Deus iniciado com seu pai Abraão. Isaque também é o personagem de uma das histórias mais lidas da Bíblia, a do sacrifício do próprio filho. Isso mesmo, Deus queria provar a fidelidade de Abraão. Então Deus pede a Abraão que sacrifique seu próprio filho. Abraão prepara tudo para o sacrifício e chama Isaque para subir ao monte. Isaque questiona a Abraão a ausência de um cordeiro para o sacrifício. Porém Abraão responde que Deus proverá. No alto do monte, Abraão prepara tudo para o sacrifício e coloca seu filho sobre o altar. Quando ele está perto de sacrificar Isaque, Deus o impede e providencia um cordeiro para ser colocado no lugar do garoto. Isaque nessa história mostra o quanto ele é obediente a seu pai e que cumpriria seu papel importante no projeto e Deus. Isaque cresce e casa com Rebeca. Isaque e Rebeca têm filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Em um certo período, houve fome em toda Canaã. Seria natural que Isaque e sua família fossem para o Egito. Porém, Deus quem impediu Isaque de seguir naquela rota, pois no passado, Abrão foi ao Egito e também cometeu erros lamentáveis. Ao mesmo tempo em que mandou Isaque desistir de ir ao Egito, o Senhor lhe fez uma promessa muito clara. Eu estarei com você e o abençoarei. Gênesis 26:3. Foi tão clara a promessa do Senhor, ainda assim, Isaque não confiou o suficiente. Teve medo de morrer assassinado em face de sua esposa, ser uma mulher muito bonita. Daí, mandou que ela mentisse e dissesse que era sua irmã. Isaque mentiu vergonhosamente, algo que um homem de Deus jamais deveria consentir fazer. E sua mentira custou muita vergonha quando foi desmascarado pelo rei filisteu. O rei de Gerar, Abimeleque, ao confrontar Isaque com seu pecado, advertiu-o das consequências que Rebeca poderia ter sofrido. Ou seja, Isaque pensou mais nele do que na esposa. Ele expôs sua mulher a ser cortejada por ímpios. O Senhor então abençoa Isaque, dando um retorno de 100 vezes sobre suas colheitas em uma época de fome. Na verdade, Isaque se torna tão rico e poderoso que antigas disputas sobre os direitos da água surgem. Abimeleque manda Isaque embora por ser muito mais poderoso que os filisteus. Gênesis 26:12-16. Reinstalado em uma parte diferente de Gerar, Isaque continua a ter disputas com os habitantes locais sobre os poços que está cavando para dar água a seus rebanhos. Eventualmente, Isaque viaja para Berseba, cujo nome foi dado em Gênesis 21 pelo próprio Abraão. Em Berseba, o Senhor aparece novamente a Isaque. Ordena-lhe que não tenha medo e renova suas promessas de estar com Isaque, abençoá-lo e multiplicar sua descendência por amor de Abraão. Gênesis 26:17-24. Isaque responde com adoração, construindo um altar e invocando o nome do Senhor. Ele também arma sua tenda e ordena a seus servos que comecem a cavar um poço. Gênesis 26:25. Mais problemas estavam por vir para Isaque, porque quando seus servos cavaram e encontraram água fresca, os pastores de Gerar vieram e reivindicaram o suprimento de água potável. Mas Isaque, em vez de se preocupar e criar mais disputas sobre o assunto, sabiamente se afastou pacificamente, sem entrar no que poderia ter sido uma batalha desnecessária.
Mais de uma vez, Isaque se afastou do que poderia ter sido uma briga desnecessária ou imprudente. No entanto, ele não se preocupou nem desistiu de sua busca por água. A última seção de Gênesis 26 registra o episódio em que o rei Abimeleque foi procurar Isaque para firmar uma aliança com ele. Isaque questionou a atitude de Abimeleque, já que ele havia lhe expulsado das terras férteis de Gerar. Gênesis 26, 26, 27. Mas a resposta de Abimeleque foi um testemunho da promessa de Deus a Isaque. Vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que não nos farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Gênesis 26, 28, 29. Isaque recebeu cordialmente Abimeleque e Austate, o homem que acompanhava o rei filisteu. Na madrugada do outro dia, Isaque fez um juramento com eles e os despediu. Gênesis 26, 30, 31. Naquele mesmo dia, os servos de Isaque lhe deram a notícia de que tinham achado água no poço que tinham cavado. O poço foi chamado de Seba, que significa juramento. Esse nome explica porque o local ficou conhecido como Berseba, Poço do Juramento. Gênesis 26, 33. Como Isaque carregava a promessa de seu pai, de que sua descendência seria uma grande nação, seus filhos se tornam os pais de dois grandes povos. Esaú é o pai dos Edomitas. Jacó tem seu nome mudado por Deus para Israel e torna-se o pai da nação escolhida por Deus. Isaque teve uma morte muito tranquila. Aos 180 anos, ele expirou e morreu. A Bíblia diz que ele morreu bem e com fartura de dias. Uma morte de alguém que viveu sua vida para obedecer a Deus e cumprir o seu chamado. Isaque é um personagem que tem grande importância na história e cultura judaica. Ele é um dos grandes patriarcas que deram origem à grande nação de Israel. Herdeiro da promessa de Deus, Isaque viveu sua vida para cumprir o projeto do Senhor em sua vida e na humanidade. Essa é a história de Isaque, e esse é o canal Antes e Depois de Cristo. Nos abençoe inscrevendo-se no canal e deixando seu like para nos ajudar, pois é muito importante para nós. Se possível, deixe nos comentários o que achou deste vídeo. Deus os abençoe também.